Você provavelmente já ouviu falar sobre a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Essa doutrina nos diz que na nova aliança todos nós somos feitos sacerdotes. Todos nós trabalhamos no templo, ou seja, todos nós oferecemos sacrifícios espirituais, servimos a Deus com os nossos dons no templo, que é a igreja, que é o povo de Cristo. Mas uma confusão que muitas vezes nasce dessa doutrina é que algumas pessoas pensam que, porque todos são feitos sacerdotes, todos podem fazer todos os serviços que a igreja presta a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta e respondê-la à luz das Escrituras sobre essa importante doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. E a pergunta é a seguinte: será que o sacerdócio universal significa que todos os crentes podem fazer tudo na igreja? Ou essa doutrina significa que há certas funções, como a pregação e a administração dos sacramentos e ministério da palavra, que devem ser executados por oficiais? E para que nós entendamos a resposta dessa pergunta, nós precisamos primeiramente ir para o texto que fala sobre o sacerdócio universal, que é 1 Pedro 2:5. Lá Pedro nos diz que nós, de fato, somos feitos sacerdotes, mas ele diz para oferecer sacrifícios espirituais. O que Pedro está dizendo? Na velha aliança, os sacerdotes ofereciam sacrifícios que tinham um significado espiritual, mas eram sacrifícios físicos. Era ali o cordeiro, né, que era oferecido como uma oferta a Deus. Agora, na nova aliança, que Cristo já se ofereceu como o cordeiro perfeito, nós agora oferecemos sacrifícios não mais físicos, mas espirituais. E o que é esse sacrifício? Ora, um texto que nos ajuda a entender isso é Romanos 12, que nos chama a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, como uma oferta de culto a Deus. Então, o que são esses sacrifícios espirituais? É a nossa vida. Nós agora somos sacerdotes e oferecemos a Deus tudo que nós somos, tudo que nós temos, os nossos dons, como uma forma de adorar a Deus, com serviços culticos, com boas obras, para a glória de Deus. Mas ao dizer isso, então, Pedro só está dizendo todos servem. Mas Pedro não está dizendo que todos servem da mesma forma. E é interessante que o próprio Pedro, alguns capítulos depois, em 1 Pedro 5, vai falar sobre os presbíteros, que servem em uma capacidade de governo que nem todos os outros servem. Na verdade, algumas pessoas ali, como ele diz aos jovens, devem se submeter, ter respeito com os mais velhos e devem ter respeito, sobretudo, com as autoridades. Então, nem todos servem da mesma forma. Se nós formos pegar esse texto e dizer que porque somos feitos sacerdotes, todos devem servir da mesma forma, como é que a gente interpretaria, por exemplo, Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:10, Apocalipse 26, que traz essa ideia de que nós reinamos com Cristo? Se nós fomos feitos reis juntamente com Cristo para reinar, se o sacerdote elimina a necessidade de um ministro da palavra, ora, se somos reis, significa que nós não precisamos mais do magistrado civil, nós não precisamos de governantes, nós não precisamos de presidentes, mas este não é o caso. Romanos 13 nos diz que toda autoridade foi instituída por Deus, inclusive a autoridade civil. Então, o fato de sermos reis não significa que, apesar de que reinamos com Cristo, não precisamos do magistrado civil. Assim como o fato de sermos feitos sacerdotes não significa que nós precisamos das autoridades que Deus colocou sobre a igreja, os presbíteros docentes, os presbíteros regentes, que exercem certas funções que nem todos exercem. E é interessante que há uma nota lá em Êxodo 19:6, que há uma promessa de que Israel também seria feito sacerdócio. Então veja, mesmo na velha aliança já havia esse conceito de um sacerdócio, embora aqueles que ofereciam administração pública das coisas santas eram apenas Arão e os seus filhos. Então, queridos, essa ideia do sacerdócio universal é um privilégio de que todos servem com seus dons, mas Deus chama, vocaciona alguns para servirem em algumas vocações, alguns chamados
específicos e exclusivos. Nós vemos isso nas Escrituras. Pegue, por exemplo, o texto de Atos 6, que nos mostra que alguns foram separados e ordenados ali como diáconos para servir naquela capacidade. Se todos pudessem fazer aquilo, para que a ordenação e para que serem escolhidos? Outro texto de 1 Timóteo nos traz a qualificação dos presbíteros, nos diz que são aqueles que devem governar bem, são aqueles que governam bem, né? Se todos podem fazer, por que esse chamado ou essa vocação separado para isso? Ou mesmo 1 Timóteo 5,17, que fala que entre os presbíteros há aqueles que se dedicam à pregação e ao ensino, que são os ministros da palavra. Se todos podem pregar, então para que Deus separa alguns para essa função? Então, queridos, que fique bem claro que o sacerdócio universal é um privilégio de que todos servimos, todos dedicamos a nossa vida e tudo que temos para o louvor da glória de Deus e para o bem da igreja. Mas isso não anula o fato de que alguns são chamados para exercer ofícios e que há certas funções, certas atividades que são exclusivas dos ofícios, como o ministério da palavra, de pregar, de funcionar como o arauto de Cristo e também de fazer, de administrar ou de ministrar a ceia do Senhor e os sacramentos. E uma outra coisa que nasce disso é que às vezes alguns trazem a objeção de que se nós tivermos uma igreja madura, nós não vamos precisar de ministros que façam isso. Mas Efésios 4 nos diz que esses ministros eles foram dados até o fim, porque diz que eles vão trabalhar na maturidade da igreja até que nós consigamos atingir a perfeita varonilidade de Cristo. E isso nós só já atingiremos na glória. Então, queridos, nesse lado da eternidade, na vida da igreja, nós precisamos dos oficiais que Deus nos deu e eles exercem funções que Deus os chamou exclusivamente para fazer. E isso não fere, pelo contrário, flui da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes.